Mesopotâmia tem um perigo dobrado de cair esse ano. Tá, pessoal? Parem de falar e me ouçam. Mesopotâmia, este ano, tem um perigo a mais. A Mesopotâmia se localiza na região do atual Iraque, onde ocorreu toda esta... Não foi bem uma guerra, né? Um massacre norte-americano, agora, há pouco tempo. Mesopotâmia tradicionalmente cai. Este ano está mais perigoso ainda. Meso quer dizer entre. Pótamos quer dizer rios. Que rios? Rios Tigre e Eufrates. Estou falando, portanto, do atual Iraque. Atenção, meninas e meninos, eu não vou escrever aqui, mas guarda na tua cabeça. Se cair alguma coisa no vestibular a respeito dos sítios arqueológicos mesopotâmicos, se foi respeitada a história, se os Estados Unidos não atingiram com bombas e mísseis pontos vitais para os historiadores, a resposta é não, não respeitaram não. Houve vários prejuízos em sítios arqueológicos importantes. E houve uma invasão ao museu de Bagdá, um museu importantíssimo, onde inúmeras peças foram simplesmente desaparecidas, né? Então há uma grande preocupação atualmente relacionada à manutenção desses tesouros históricos, tá? Bom, estamos falando do atual Iraque. Gente, esta região é uma região isolada como o Egito ou é uma região de passagem? De passagem, né? Qual das duas é isolada? O Egito. Tem uma pergunta na apostila de vocês que muito aluno acha gozado, acha que está errado, que uma das opções diz assim: o Egito se caracterizou pelo intenso desenvolvimento tecnológico. Está errado. Não se caracterizou pelo intenso desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque era isolado. O isolamento fez com que o Egito, tecnologicamente, tivesse um desenvolvimento muito lento. Muito lento. O Iraque não. O Iraque é uma espécie de corredor de passagem. Por isso, essa região sempre sofreu e sempre fez fortes influências sobre as demais regiões. É um corredor de passagem onde vários grupos tentaram se fixar pela fertilidade do solo, tá? Alguns deles se destacam. Os sumérios, os mais importantes. O povo sumeriano é o autor da escrita mesopotâmica, a escrita cuneiforme. Povo muito antigo e cercado de mistérios e indagações. Os assírios, um povo que se caracterizou pela violência e pela tortura aos presos políticos. As pessoas eram amarradas e ouviam aqueles CDs que eu já falei para vocês, tenebrosos, morriam com desidratação cerebral, ouvindo pagode, axé music, bulimbeses e outras coisas tenebrosas que tem por aí. Caldeus, babilônios, esses aqui se destacam. Então, repetindo, é fundamental que o candidato do vestibular esse ano não esqueça onde fica essa tal Mesopotâmia. Vai por mim, hein? É importante que tu não te esqueça que fica no atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, a região
conflituada desse início de milênio pela Segunda Guerra do Golfo. É importante que eu te lembre de um corredor de passagem, ou seja, a região da Mesopotâmia, ao contrário do Egito, vai ser uma região intensamente povoada e haverá muitas lutas pela posse da terra. Muitos grupos atacarão quem estava fixado. Quem estava fixado vai fazer de tudo para não ser expulso. Vai ser uma região com grande influência sobre as demais regiões. Aliás, os historiadores concordam que a região da Mesopotâmia e do Egito é o berço da humanidade, ou seja, é o berço daquilo que a gente chama de civilização, de organização de uma civilização. Esses povos aí, já perguntaram uma vez, quais os povos que se destacaram na Mesopotâmia. Vocês têm mais informações no texto, mas eu quero que vocês tenham especial cuidado com o finzinho, o fim do texto, onde diz legado cultural. Olha lá atrás. Legado cultural. Quero avisar que bilhete eu só aceito mediante pagamento de módicos 10 pila cada. Mande a grana junto, enroladinha no bilhete. Não me manda bilhete me mandando para outro lugar, hein? É só um aviso. O que é Corvéia está relacionado à Mesopotâmia? Tem uma questão que está errada e está aí no livro de propósito para suscitar essa discussão. Gente, a Antiguidade Oriental, o trabalho se baseia na... Eu já repeti 500 vezes, estou ouvindo só umas 2 vozes falando aí. A Antiguidade Oriental, a base do trabalho é a servidão coletiva. Na Idade Média, também a base do trabalho feudal será a servidão, certo? Não exatamente coletiva, mas individual. E um dos impostos que o servo vai pagar na Idade Média é o trabalho gratuito ao dono da terra, que recebe o nome de corvéia. A pergunta que se faz, e o Bertinho está fazendo, é o seguinte: na Antiguidade Oriental a gente também pode chamar essa servidão de corvéia? Pode? Essa questão suscitou muitas dúvidas e eu falei com uma pessoa que é especialista em francês clássico, o francês, a origem do francês, aquele, como é que se diz o francês que nem se fala mais, o francês antigo. E a pessoa me disse: não, a corvéia, ela se aplica tão somente, ela apareceu no mundo apenas na Idade Média. Corvéia, a gente até fala para o aluno entender que a gente está falando de servidão, mas não é o termo correto. Atividade oriental é servidão coletiva, só. Corvéia é uma das obrigações do servo na Idade Média. Tá? Mais um bilhete, 10 pila, né? Chegarei lá. Senhor, me explica o teste 10. Teste 10 qual? Dos complementares. Nós vamos passar para os complementares. Espera aí. Só antes, deixa eu falar ali, ó, no legado cultural. Gurias e gureses. Aliás, eu já disse, vou repetir. Os guris desta turma são exemplares. São sensacionais. Pena que as gurias não sejam tão exemplares. Mas os gurias são sensacionais. Gurias, legado cultural dos mesopotâmicos. Na arte, grande destaque da gurizada, me escuta, grande destaque dos jardins suspensos. Os jardins suspensos foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi criado por um cara com nome bonito que vocês podem botar no filme: Nabucodonosor. Nabucodonosor teria criado, segundo a lenda, olha que lenda bonitinha, romântica. Segundo a lenda, Nabucodonosor era casado com uma gata, muito gata mesmo, parecia muito uma playboy, solteira, que tinha uma doença de pele grave.
quando ela saía para a rua e entrava em contato com a poeira ou com determinadas substâncias, ela tinha várias feridas na pele. Então ela começou a se isolar do mundo e ia ficar trancada no palácio. E como ele era, sabe que homem apaixonado faz loucuras, porque todo homem apaixonado beira o ridículo, concorda comigo? Não, vocês são muito jovens, um dia vocês vão concordar comigo. Então o que ele fez? Ele fez um jardim, uma muralha enorme, larga, ampla, e lá em cima ele botou vegetais, exemplares de vegetais. Ele criou um jardim natural, vamos dizer assim, com extrema capacidade. Ficou uma coisa linda, aquela enorme daquela muralha, cheia de coisinha verdinha, bonitinha, florzinha, fofinha. São os jardins suspensos da Mesopotâmia, os jardins suspensos da Babilônia. Agora tem uma coisa que não está aí, tu acrescenta isso aqui, ó. Zigurates. O que são os zigurates? Zigurates são, tu acrescenta no que eu digo é aqui na arquitetura, tá? Zigurates são pirâmides escalonadas. Olha aqui, gurias. No Egito as pirâmides eram assim, né? Não é? Pô, hoje vocês estão, hein? Vão acordar ou não vão? Vou mandar soltar uma música aí do Perfídia. Bolero, desgraçado. Vão acordar por bem ou não? No Egito as pirâmides eram assim, ó. Aqui ficavam a sogra e o sogro. Na Mesopotâmia as pirâmides eram assim, ó, escalonadinhas, muito bonitinhas também. Geralmente aqui havia um altar, geralmente, mas não necessariamente, mas geralmente aqui havia uma escadaria e lá em cima era feito sacrifícios humanos, né? Se sacrificava muita virgem. Na época era um produto que tinha abundância. Havia. Isso aqui se chama zigurates. As pirâmides do Egito ainda existem, né? Aonde? No Egito. E os zigurates ainda existem? Ainda existem. Aonde? Não é na Mesopotâmia. Aí que está. Sabe onde é que aparecem zigurates e deixa a gente encucado? Na América. Os índios astecas, maias e incas construíam esse tipo de obra que nos deixa impressionado. Ou eles descendiam dos mesopotâmios, ou pelo menos conheciam. Não é? Ou é uma bruta de uma coincidência. Só que há outras coincidências, e quando existe coincidência demais, que não é coincidência. Concorda comigo? Já ganhei 20 pila aqui. Isso ali na arquitetura. Religião é politeísta. Marduk era a maior divindade. O Marduk era o deus da fertilidade do solo. Por isso mesmo ele era o maior deus. Galera, a religião dos mesopotâmios era interessante. Eles não acreditavam na vida após a morte, mas eles acreditavam no destino e na força do destino. Por acreditar no destino, foram eles que criaram o horóscopo, que é a pergunta do bilhetinho aqui. Eles achavam que tudo estava escrito nas estrelas, bastava saber ler. E essa leitura dos astros deu origem ao horóscopo. Ok. Vamos ver querido aluno ou aluna está me mandando de novo por ele, dizendo que é o 10 do testes. Não tem problema, a gente vai ver tudo agora. Rapidinho, escrita no uniforme. Justiça, bota uma flecha incendiária aí no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi cai que nem goiaba madura na beira da estrada. Cai muito. Escreve no lado assim, goiaba madura.
O Código de Hammurabi é o código de leis mais antigo, ou um dos mais antigos que a gente conhece, baseado na lei do olho por olho, dente por dente. E mais, no Código de Hammurabi terminou a escravidão por dívida, que era uma tendência na Mesopotâmia na época. Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, escreve goiaba. Ok, vamos fazer os testes e os exercícios complementares. Só que é o seguinte, nós temos o período é até as 9h20, né? Até 9h20, né? Então vocês têm 15 minutos para vocês fazerem e eu tenho 10 para corrigir. Aliás, vamos inverter. Vocês têm 10 para fazer e eu 15 para corrigir. Mas galera, o exercício complementar e os testes estão na apostila porque eles são necessários, eles são testes de vestibular que devem ser feitos para fixar na memória. Não fica brincando nem fazendo de conta que tu sabe. Confere contigo mesmo se tu está sabendo. E outra coisa, apesar de tudo que a gente faz, sempre sai gabarito errado. Portanto, evitem o gabarito, deixem que eu corrija, tá? Isso não é prova nem nada para tu acertar, faz a tua pergunta e depois a tua resposta, depois a gente corrige, tá? 10 minutos, aliás, 9h30. Calma, um aqui, lá. Peraí, eu vou por ordem de aproximação. Aqui, alguém chamou aqui. Fala.